This morning we have already looked at the basic and fertile pattern of discharge. Nesta manhã, nós acabamos de ver nos gráficos do padrão básico de infertilidade de fluxo. We've been looking at cycles that are less than 35 days long. Nós vimos um ciclo que seja menor de 35 dias. This time we're going to look at a situation when ovulation is delayed. Agora nós vamos ver um caso onde a ovulação está atrasada. In this particular chart, this woman has already identified a basic infertile pattern of dryness. Neste gráfico em especial que nós vamos estar vendo, a mulher já sabe que ela tem um padrão básico de infertilidade seca, de secura. And it's a long time since she's had any menstruation. Já faz bastante tempo que ela teve a menstruação. So we're just going to start her chart when she came to see you, your teacher, her teacher, for some assistance. E nós vamos começar agora o gráfico quando ela chega para ver você, a instrutora dela, pedindo alguma ajuda. She wanted to just be sure she was doing everything right. Ela somente quer ter a certeza que ela está fazendo tudo corretamente. So this is what she recorded when she first came to see you. In 2 weeks she had this record. Então é isso que ela vai falar para você quando ela chega e ela está com 2 semanas de gráfico anotados. On day 1 she had recorded dry. No dia 1, ela anotou seca. Just wait a minute. Gente, quando vocês forem anotar, coloquem só a primeira letra. Nós estávamos conversando ali, coloca só o S de seca. O que vocês acham? Não escrever a palavra inteira, porque leva tempo. Tudo bem? Okay. On day 2, she recorded dry. No dia 2, seca. On day 3, dry. No dia 3, seca. On day 4, dry. No dia 4, seca. And the couple had intercourse in the evening. E o casal teve relações nesta noite. On day 5, she recorded wet seminal fluid. E no dia 5, ela anotou molhada, fluido seminal. On day 6, she was dry. No dia 6, ela estava seca. And the couple had intercourse. E o casal teve relações sexuais. On day 7, she recorded wet seminal fluid. E no dia 7, ela marcou molhada, fluido seminal. Which rule is the couple following? Que regra o casal deve seguir agora? 3. 2. 2. Ai, desculpa. They're using alternate evenings of the basic infertile pattern of dry. Eles podem usar noites alternadas de padrão. Eles estão usando, né, noites alternadas para ter relações sexuais. On day 8, she recorded dry. No dia 8, ela anotou seca. On 9, she was dry. 9, seca. 10, dry. 10, seca. 11, dry and intercourse in the evening. No dia 11, seca, e eles tiveram uma relação conjugal à noite. Day 12, wet seminal fluid. No dia 12, ela se sentiu molhada e fluido seminal. And day 13 and 14 were both dry. E depois o dia 13 e 14, seca. So if she came to see you or phoned you to say, am I doing the right thing? Is my charting correct? What would you say? Se essa senhora chegasse até você com um gráfico assim e perguntasse para você, eu estou fazendo correto? O que você diria? Yes, sim. You would be saying, you're still dry, no changes? Você continua seca, não tem mudanças. She'd say, no changes, just dry.
Ela ia falar, não, não, realmente, eu não tenho mudança, eu estou sempre seca. So you'd say, ring me, come and see me when something changes or when you need some help. Então, aí você fala assim para ela, tudo bem, então pode voltar para casa. Quando você tiver algum problema, você me procure. On day 15, she records that she's dry, No dia 15, ela notou que ela estava seca. and the couple have intercourse in the evening. Tiveram uma relação sexual à noite. On day 16 is wet seminal fluid. No dia 16, ela se sentiu molhada com fluido seminal. On day 17, dry. No dia 17, seca. On day 18, she records sticky and sees something cloudy. E no dia 18, ela sentiu pegajosa e viu alguma coisa turva. So what rule should she follow? E agora, gente, que regra ela deve seguir? 3, 3. wait and see. Espere e veja. On day 19, she's dry. No dia 19, seca. So what should she do on this day? Is it available for intercourse? E vocês acham que esse dia ela pode usar para ter uma relação conjugal? No. Não. Count one. Count one. Você vai contar agora 1. On day 20, she records sticky, cloudy. No dia 20, pegajosa, turvo. So she records a circle and she applies the third early day rule again. Então ela vai pôr um círculo e vai seguir a terceira regra dos primeiros dias, novamente. On day 21, she records sticky, cloudy. No dia 21, pegajosa, turva. On day 22, she's dry. No dia 22, seca. So she starts to count again. 1. E aí ela vai começar a contar de novo. 1. On day 23, she's dry. No dia 23, ela está seca. On day 24, she records sticky, cloudy. No dia 24, pegajosa, turvo. So she's waiting, waiting, waiting. E aí, então ela está, gente, esperando, esperando, esperando. And her husband's waiting, waiting, waiting. E o marido está esperando, esperando, esperando. On day 25, she records sticky, cloudy. No dia 24, pegajosa, turvo. On day 26, sticky, cloudy. No dia 26, a mesma coisa, pegajosa, turvo. On day 27, sticky, cloudy. No dia 27, pegajosa, turvo. On day 28, sticky, cloudy. No dia 28, pegajosa, turvo. Day 29, sticky, cloudy. Dia 29, pegajosa, turvo. Day 30, sticky, cloudy. Dia 30, pegajosa, turvo. Day 31, sticky, cloudy. Dia 31, pegajosa, turvo. And she says to her husband, "This is not a very good method anymore, is it? Not a good method anymore." Eu acho que isso não é mais uma boa instrutora, eu acho. So he says, "Why don't you go and see that teacher?" Então, acho melhor a gente ir lá ver o nosso instrutor. So she comes along and she says, "Help." E ela chega e fala, por favor, ajude-me. Now what we do first of all is we think about the work of Professor Brown. E a primeira coisa que a gente deve ter em mente agora é o trabalho do Dr. Brown. We are thinking, what is the chart telling us about the O hormones? que este gráfico está dizendo para nós sobre os hormônios? So I want you to draw the hormones on your chart before Marian does it. Eu quero que vocês agora façam o gráfico do hormônio aí no cartaz de vocês. There'll just be estrogen. Vamos marcar o estrógeno. Okay, now I'll ask Marian to draw it with your help. Agora a Marian vai fazer, mas com a ajuda de vocês.
When she records dry, she has low estrogen and low progesterone. Quando ela se diz seca, está com progesterona e o estrógeno baixo. Where do you think there would be a change? Quando é que vocês acham que começou uma mudança? Day 5. No, that's intercourse. Day 2. 18. During the days of the BIP, Durante os dias do padrão básico de infertilidade, the woman feels dry, a mulher se sente seca, so she recognizes that hormones are at their low level. então ela reconhece que os hormônios estão bem baixos. When there's a change from the BIP, she'll feel different. Então, quando tem a mudança do padrão básico de infertilidade, ela sente diferente. Not different because of their seminal fluid, Não só diferente por causa do fluido seminal, which is why she felt different on day 5 and day 7 and day 12. e por isso que nós até colocamos ali o dia 5, dia 7, dia 12 And day 16. e o dia 16. So what other day or days can you see that were different? Que outro dia ou outros dias você pode ver a diferença? 18. Day 18. Dia 18, muito bem. So up, 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 Vai indo alto, está indo up, up, up and down, alto e desce. down. And then Então, on day 20, no dia 20, day 22, dia 22, down, back to the Baixo. BIP. volta para o padrão básico de infertilidade. On day 24, No dia 24, up, 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 alto, vai alto, alto, alto. Subindo, Não. subindo, subindo. up, Não. and just going along in a straight line. Sobe, depois vai como assim, de uma forma... So now we have to think about what's happening with fertility. Agora nós temos que pensar o que está acontecendo com a fertilidade. If we can see an unchanging pattern, Se what's você, that telling us? se você está vendo um padrão que não muda, o que ele nos diz? She's not ovulating. She's not ovulating, Que ela não no. está ovulando, não mesmo. But what is it telling us? Mas o que está dizendo para nós? Is it fertility or is it infertility? Isso quer dizer fertilidade ou infertilidade? Infertility. Infertilidade. An infertile pattern is unchanging. A infertilidade é um padrão que não muda. So now you're going to say to her, tell me about these days. Agora você vai falar para ela assim, por favor, me fale algumas coisas sobre este gráfico. Were any of these days different or were they all the same? Algum desses dias você sentiu alguma diferença ou eles são todos iguais? And she's going to say, well, day 18 was different from dry. Ela vai dizer que o dia 18 foi diferente desse padrão de secura. And I started to count when I went dry. Então eu comecei a contar de novo e aí eu fiquei seca. But then the next 2 days, I felt sticky and there was something different there. Mas depois, nos 2 próximos dias, eu me senti pegajosa. And then I got really pleased when I went back to dry. Mas depois eu contei, voltei de volta para a seca. But then something else changed and every day it's been the same. Sticky, aí, sticky, sticky, aí sticky, depois sticky. alguma coisa mudou, mas depois todo dia igual. Pegajosa, pegajosa, pegajosa. So you can say to her, now you have identified a new BIP. Então aí você pode dizer para ela assim, agora você identificou um novo padrão básico de infertilidade. And she says, oh, that's a bit worrying. Ela vai dizer assim, mas isso é um pouco preocupante. You told me when I was dry that the cervix was plugged up. Você me diz que quando eu estou seca, a cervix está tampada.
And now I'm different. I'm feeling sticky and I'm seeing something. Mas agora está diferente, hein? Eu estou me sentindo pegajosa, mas eu estou vendo alguma coisa. So can the sperm get through now? Pode o esperma agora penetrar? And you can explain to her, no. E você deve explicar para ela, não. In situations where ovulation is delayed for a long time, Em situações quando a ovulação está assim atrasada por um longo tempo, and the hormones rise and stay a little bit elevated for a long time, e esses hormônios se elevam, mas depois ele fica um tempo elevado por mais um tempo, not high enough to affect the cervix, so that's still firmly in place. e eles não The sobem plug. tanto para ativar a cérvix, ela continua fechada, But the vagina walls start to respond. mas como se fosse as células vaginais dos lados da vagina começam a cair, a descer, a se descamar. And some cells come away from the lining of the vagina walls. E aí algumas células vaginais começam a descamar, sair. So this BIP of discharge is coming from the vagina, from the Então- walls of the vagina. Então, este padrão básico de infertilidade acontece por causa destas células vaginais, a perda destas células vaginais. And that only happens in a cycle where ovulation is delayed for a long time. E isto somente acontece em ciclos onde a ovulação está assim demorando, né, está atrasada por um longo período de tempo. So, do you understand? E agora, vocês entenderam? In a short cycle, less than 35 days, Num ciclo menor que 35 dias, one woman will have one BIP. uma mulher pode ter um padrão básico de infertilidade. She'll either be dry Ela pode ser seca, or she may have a discharge that's unchanging. ou pode ser um padrão de fluxo, mas que não muda. But in situations where ovulation is delayed a long time, Mas nas situações que a ovulação está atrasada por um longo tempo, the woman may start with having a dry BIP, a mulher pode começar assim com um padrão básico de infertilidade seco, and if the hormones go up a little bit, E she quan- might have a combination. e quando esses hormônios se elevarem, ela pode ter um padrão combinado, a combinação de padrões. So we can see here an example of where she had a combined BIP, E aqui nós estamos Mary? vendo, ela está tendo um padrão combinado básico de infertilidade. combined BIP. Yes. Com- So on combinado. these days, she had a combined BIP of some days of dry and some days of a discharge. Então, alguns dias ela tem padrão básico de infertilidade seco e alguns dias ela tem padrão básico de infertilidade de fluxo. And then she just had this one, Então, the discharge. o padrão é aquele ali, de fluxo. So now the advice you're going to give this woman is E agora, eu gostaria que vocês me falassem, que conselho devemos dar a esta mulher? change the symbol. Mude os símbolos. What symbol do you use for a BIP? Que símbolos você usa para o padrão básico? Dry or equals? Isso, ou a vertical ou sinal de igual. So we're going to use the equals now for sticky cloudy. Nós vamos usar agora o sinal de igual para pegajosa e turva. So she goes home to her husband and they're very pleased with this information. E aí eles ficam realmente muito felizes com esta informação. So on day 32, when she came to see you, she goes home and records sticky cloudy with the equals, and the couple follow the second early day rule. Tá, no dia 32, ela anota pegajosa e turva, colocando o sinal de igual e o número 2. And they have intercourse that evening. E eles têm relações naquela noite. They do. Yes. Tem relações naquela noite. Sorry. So 2 weeks of charting 2 semanas de gráfico. is long enough to establish a new BIP. Em 2 semanas marcando o gráfico é o suficiente
para se perceber um novo padrão básico de infertilidade. And because we're remembering Jim Brown's work, we're thinking in patterns. E porque a gente sempre se lembra do trabalho do Dr. James Brown, nós pensamos em padrões And there's been no bleeding, e não tem sangramento, which tells us that there's been no high hormones affecting the endometrium. que está dizendo para a gente que nós não temos uma elevação de hormônios que possa ativar a cervix. A couple have been waiting, so there's been no intercourse. O casal está esperando, não está tendo relações sexuais. So you have a clear pattern of infertility. Você tem um padrão claro de infertilidade. So you can say to this couple with confidence, BIP, it's dry or it's sticky cloudy, E você- or both. Você pode dizer confiável, assim, com certeza para este casal que o padrão básico é seco ou combinada. We'll save the circle for something different from Nós, sticky cloudy. nós vamos estar sempre guardando o círculo para alguma coisa diferente, né? Do pegajoso e turvo. On day 33, she records wet seminal fluid. No dia 33, ela anotou molhada e fluido seminal. On day 34, she records sticky cloudy with equals. No dia 34, ela anotou pegajosa e turva com sinal de igual. And they have intercourse. E in the eles evening. tiveram uma relação conjugal. On day 35, she records wet seminal fluid. No dia 35, ela anotou molhada, fluido seminal. On day 36 and 37, sticky cloudy. No dia 36 e 37, pegajosa e turvo. Day 38 and 39, sticky cloudy. Dia 38 e 39, pegajosa, turvo. And I'll say day 5 because it gets complicated. No dia 35, Because it's the continuation of the chart. é uma continuação do gráfico, tudo bem? So it's day 5. Ah, então é dia 5. On day 5, sticky cloudy. Five. It's day 5. É para dizer 5, é o 35. Está dando para vocês entenderem, mas para vocês irem marcando, tá legal? And intercourse on day 5. Relações sexuais no dia 5. On day 6, she records wet seminal fluid. No dia 6, é pegajosa e fluido seminal. On day 7, she's dry. E no dia 7, seca. On day 8, dry. No dia 8, seca. Day 9, dry. Dia 9, seca. And the couple have intercourse. E o casal teve uma relação conjugal. On day 10, she records wet No seminal dia- fluid. No dia 10, ela anotou molhada, fluido seminal. On day 11, she records wet cloudy. No dia 11, ela anotou molhada How is she e going to, turvo, perdão. how will she record this day? Como é que ela deve anotar este dia? Equals? Com igual? circle. A Circle? circle. And which rule would they follow? E que regra ela deve seguir? 3. What's happening to the hormones? O que está acontecendo aos hormônios? Get Miriam to draw them, are we going along? A Marian está ali agora desenhando os Down a bit. hormônios. Baixos, depois vai abaixo. Up a bit higher. Sobe um pouquinho mais alto. On day 12, she records wet cloudy. No dia 12, ela vai falar que está molhada e turva. On day 13, she says sticky cloudy. No dia 13, ela está dizendo pegajosa, turva. Is this a peak? Este é o ápice? No. It's just 2 days of change. Somente são 2 dias de mudança. So she's followed the 3rd early day rule, and now she's going to count 1. Ela vai então usar a regra 3 dos primeiros dias e começar a contar 1. On day 14, she records sticky cloudy. No dia 14, ela diz
Pegajosa, turvo. So she counts 2. Então ela conta 2. On day 15, she records sticky, cloudy, and she counts 3. No dia 15, ela diz Yep. pegajosa, turva e conta 3. On day 16, sticky, cloudy. Dia 16, pegajosa, turvo. Is this day available? Esse dia pode ser usado para relação conjugal? Yes. Yes. Which rule would they follow? Que regra devem seguir? Second. A regra 2 dos primeiros dias. The men are very good. Ela está dizendo aqui que os homens estão ótimos quando ela pergunta, mulheres, por favor. On day 17, so they have intercourse. Aí eles tiveram então relação. On day 17, she records wet seminal fluid. No dia 17, ela disse molhada com fluido seminal. On day 18, she records wet. No dia 18, ela disse molhada. Day 19, wet. 19, molhada. Day 20, wet. Dia 20, molhada. Day 21, wet. Dia 21, molhada. Day 22, wet. 22, molhada. Day 23, dry. Dia 23, seca. Can you identify a peak? Vocês conseguem identificar o ápice? No. Não. What's happened to the hormones? O que está acontecendo com os hormônios? Low or high? Baixos. Higher? Mais alto? Do you think she's becoming more fertile than when she first came to see you? Você acha que ela está mais fértil do que quando ela veio te visitar? Or less fertile? Ou menos fértil? More. We don't know who she is, and it doesn't matter because the rules are the same for every woman. A gente não sabe quem ela é, mas isso também não importa, porque as regras são para todos. But she might be a woman who's been using the contraceptive pill and now her body's responding and she's returning to fertility. Pode ser que ela seja uma mulher que esteve usando a pílula contraceptiva e agora pode estar voltando à sua fertilidade. Who else might she be? Qual mais? O que mais ela pode ser? Que tipo de mulher? A A breastfeeding. breastfeeding mother. Uma mãe que está amamentando. She's trying to come back to fertility, Ela está tentando voltar à fertilidade, but she hasn't yet. mas ainda não voltou. Is this day available, day 23 available? Esse dia 23, ela pode ter relações sexuais? No. Não. They would have been using the third early day rule while she was feeling wet. Ela tem que estar seguindo agora a terceira regra dos primeiros dias, já que ela está se sentindo molhada. So we have a count. Então nós temos que contar. On day 24, she's sticky and spotting. Dia 23, ela está se sentindo pegajosa e ela vê manchas de sangue. Is this the new? 24, desculpe. So which rule do they apply? Então que regra eles devem usar aqui? 3. 3. Third early day rule, a change from the BIP. É a terceira regra dos primeiros dias, uma mudança do padrão básico de infertilidade. On day 25, she's wet bleeding. No dia 25, ela está molhada e sangrando. Is this a new cycle? Este é um ciclo novo? No. Não. No. Não, não. We only start a new cycle when we recognize menstruation. Um novo ciclo começa quando a gente consegue reconhecer o ápice. This is not menstruation. Isto não é menstruação. It could be a withdrawal bleed Isso aqui pode ser um sangramento de retirada, because the hormones have been high porque os hormônios têm estado altos.
have been high, so the endometrium's growing. Então o endométrio está crescendo, proliferando, crescendo. And then she's dry, E aí quando ela está seca, so the endometrium's not supported anymore, o endométrio não tem mais suporte. and so she bleeds. Então ela sangra. So she applies the 3rd early day rule Então aí ela vai seguir essa regra 3 dos primeiros dias and waits to see what happens. e vai esperar para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. On day 26, she feels wet. No dia 26. 26, ela está se sentindo molhada. On day 27, she's wet. No dia 27, molhada. On day 28, she's slippery No dia 28, ela está se sentindo escorregadia. and has clear strings. E ela vê fios. Slippery, clear strings. Escorregadia, clara e fios. Not a circle? É um círculo? After. Ali é sangramento mesmo. Não, mas a sensação é de molhada. Mas esse sinal é de sangramento. Ela está se sentindo molhada, sangrando. We'll say it again. Ah, sangrando, viu, gente? A partir do dia 25, ela está sangrando molhada. Dia 26, com sensação molhada e sangramento. E 27 também. Só que aí até ela explicou para a gente, esse sangramento pode ser um sangramento de retirada. Aí ela explicou também que é porque o hormônio sobe, depois quando está seca desce e o endométrio não tem mais suporte para ficar segurando todo esse endométrio que cresceu. Deu para entender? É isso que eu entendi. Ok. Okay. Good. On day 29, she records slippery, clear. No dia 29, ela marca escorregadia, claro. Doesn't see any strings. Doesn't see any Mas ela não strings. vê mais aqueles fios. On day 30, she just feels slippery. No dia 30, ela sente escorregadia. On day 31, she feels dry. No dia 31, seca. How do you want Marion to record this? How do you want Marion to record this day? Como é que vocês querem que a Marian marque este dia? Yeah, this dry day. Yeah, she's done it. Eu falei que ela já fez, ela já marcou com Is this um day vertical available? e um... Is this day available for intercourse? Ela pode ter relações aqui nesse dia 31? No. Let's have a look at the hormones. Vamos dar uma olhadinha nos hormônios? What's happened? O que está acontecendo com os hormônios aqui? Falling. Falling for the bleeding, and then what happened on day 28? Caindo, né, até o sangramento. E no dia 29? Still no? Eles estão baixos? No. High. Altos? High, high, high. Alto, alto, alto. Do you agree with Marion? Vocês concordam com a Marian? Yes. Is there a peak? Você está vendo aqui o ápice? Yes. No? Não? Some say yes, some say no. Alguns dizem não, outros dizem sim. We need to Nós precisamos We need to see a changing, developing pattern ending in slippery with a definite change. Nós precisamos ver um padrão de mudança progressivo que termina em escorregadia. So that bleeding, the withdrawal bleeding, rose quickly to obscure the beginning of the mucus. Então este sangramento, The hormones rose quickly. então os hormônios eles Yes, quickly. sobem rapidamente
And so the beginning of that, the mucus may have been obscured by the bleeding. Tá, então, o começo daquele muco, ele pode ter sido obscurecido pelo sangramento. As the hormones got higher, the bleeding got turned off. Quando esses hormônios estão altos, Bleeding got turned off. o sangramento é desligado. And she has a very fertile symptom. E ela Slippery strings. E aí ela vai sentir essa sensação de fertilidade, que é a escorregadia e os fios. The next day she records she feels slippery and she sees something that's clear. No outro dia, então, ela fala que ela sentiu escorregadia e ela vê alguma coisa. And the next day she just feels slippery and she doesn't see anything. E no próximo dia ela só se sente escorregadia, mas ela não vê nada. And the next day she's dry. E no próximo dia ela está seca. So we have a definite changing, developing pattern, ending in slippery, definite change, peak. Então você teve aqui sim um padrão de mudança progressiva que terminou num ápice, definitivamente uma ovulação. So we peak, yes. What's happening to the progesterone? All the way along, all these weeks and weeks and weeks, progesterone's been low. O que está acontecendo com a progesterona? A progesterona está sempre baixa. Always low? Now what happens to progesterone? E agora, o que está acontecendo com a progesterona? Where does it start to rise? Ela está começando a subir. After ovulation? When? Quando é? Quando é que ela começou a subir? At the peak day. Just around the peak day. Isso, aproximadamente quando aconteceu o ápice. Just before peak day. Antes um pouco do ápice. And the progesterone, when the progesterone comes in, it activates the pockets of shore. Então, quando a progesterona ela entra em cena, ela ativa as bolsas de chão. So she no longer feels wet. Então, ela não se sente mais úmida, molhada. No longer feels slippery. Não sente mais escorregadia. She'll feel maybe a bit damp or a bit sticky. Ela pode até se sentir um pouquinho úmida, pegajosa. Now, sometimes you see a woman's chart. E algumas vezes você vê no gráfico de uma mulher, And she's picked her peak. ela consegue ver o ápice When she sees lots and lots of mucus. quando ela vê muito muco. And the next day she's just wet or slippery. E no outro dia ela só está molhada e escorregadia. But she thinks, oh, yesterday was peak because I had all this mucus. Ah, mas ela fala assim, não, mas ontem é que foi o ápice, eu vi toda aquela quantidade de muco. Do you agree with that? Você concorda com isso? No. Não. Because we know what the P mucus does. Mas porque nós sabemos o que o muco P faz. We know that the P mucus is going to unlock the crypts. Nós sabemos que o muco P ele vai abrir as criptas. So it's going to dissolve the mucus. E vai dissolver o muco, liquificar. So if you see some records where they're looking at egg white mucus and they're stretching it out, Então that's você not vê. the Billings method. Ah, tá. Então quando você vê aqueles quadros que fica falando assim do muco que vai e volta, isto não é método de ovulação Billings. That's because the woman can see the mucus on those days, but the peak day is the last day of the sensation of slippery. Isso é porque a mulher realmente vê o muco durante o tempo da fertilidade, mas o dia ápice é o dia de maior sensação de escorregadia. Is that clear? Isso está claro? É muito importante para nós isso aqui do Brasil, viu, gente? It's very important É muito importante. that the woman is taught to pick her peak correctly. A mulher tem que ser ensinada a descobrir o seu ápice corretamente. Not on the mucus that she sees so much, but the sensation that goes with it and may continue after the mucus disappears. Não no que a mulher vê, naquela quantidade toda de muco, mas na sensação. Good. Okay. Muito bom, vamos lá.
On day 32, she records sticky yellow. No dia 32, ela diz pegajosa, amarelo. Ela vê alguma coisa amarelo. So she records that with a 2. Então, ela marca o número 2. On day 33, she records sticky yellow. No dia 33, ela marca pegajosa, amarelo. On day 34, the couple has intercourse in the morning. Ai, no dia 34, o casal teve uma relação de manhã. Is that okay? C. They're using the peak rule. Is that okay to have intercourse in the Tudo morning? bem ter tido uma relação nesse dia? Sim. So she records that she feels wet. Então, ela está dizendo que ela se sente molhada. And she'll use the equals sign. E ela está usando o sinal de igual. On day 35, she records dry. No dia 35, ela diz seca. Around the corner, on day 1, E aí você vai virando, né, a esquina aqui para a linha de baixo, dia 1. she records dry. Ela marca seca. On day 2, she's dry. No dia 2, seca. On day 3, dry. No dia 3, seca. And on day 4, there's wet bleeding. E no dia 4, molhada, sangramento. Is this a new cycle? Esse é um ciclo novo? Yes. Sim. It's a new cycle because she has identified ovulation. É um novo ciclo porque você identificou a ovulação? So what sort of bleeding is this? Então, que tipo de sangramento é esse? Menstruation. Menstruação. So now, after a long period of infertility, this woman has finally ovulated. Então, depois de um longo período de infertilidade, essa mulher finalmente ovulou. Is it a fertile ovulation? A fertile ovulation. Foi uma ovulação fértil. Yes or no? What do we have to think about? Yes. Essa é uma pergunta. Esta é uma ovulação fértil? No. Não. Why not? It was my problem, okay? I didn't make a question. Oh, okay. Estou falando que eu não fiz a pergunta. Então, é ou não é? Não. Não. No. Why not? Por que não? Because they need 11 to 16 days. Very good. Muito bom. Precisa de 11 a 16 dias. Did she ovulate? Ela ovulou? Did she ovulate? Ela ovulou? Yes. Sim. Yes. Sim. But it's an infertile ovulation. Mas é uma ovulação infértil. But this bleeding is menstruation. Este sangramento é menstruação. So what rule will she apply to this bleeding? Que regras você tem que usar para esse sangramento? One. Very good. Muito bem. Now, Agora, what is her basic infertile pattern? qual é o seu padrão básico de infertilidade dela? We have to re-establish her basic infertile pattern. Nós vamos ter que restabelecer seu padrão básico de infertilidade. Because she's been in a long period of infertility. Porque ela esteve num longo período de infertilidade. Maybe post-pill, maybe breastfeeding. Pode ser que era após a pílula, pode ser que era amamentação. But she's ovulated. Ela ovulou. It was a short luteal phase. Mas uma fase lútea curta. But now she's had menstruation. Agora ela tem a menstruação. What is her BIP? Qual que é o seu padrão básico de infertilidade? We don't know. Nós não sabemos. If it's dry, if she has a day of dryness, Se ela tiver um dia de secura, that is her BIP. este é o seu padrão básico de infertilidade. Because we think these cycles now
might be within normal limits. These cycles may now be less than 35 days. E agora os seus ciclos ele pode ser menores que 35 dias. So how many BIPs can she have? Quantos padrões básicos de infertilidade ela pode ter? 3, 2, 1? 3, 2, less than 35. Less than 35 days. O ciclo agora dela vai voltar, né, a menos de 35 dias. Quantos padrões básicos de infertilidade ela pode ter com menos de 35 dias? 1. So if she has a dry day after this bleeding, Se ela tiver um dia seco depois deste sangramento, that is her BIP. este é o seu padrão básico de infertilidade. And if there's a change from dry, she'll use the circle. Mas se for diferente de seco, ela vai usar o círculo. If she's not dry, Se ela não estiver seca, and she says, e ela dizer, maybe sticky, cloudy, pode ser que seja pegajosa e turvo, do we know that's her BIP? nós sabemos que esse é seu padrão básico de infertilidade? No. Não. We need to re-establish the BIP of Nós discharge. vamos ter que estabelecer este padrão básico de infertilidade de fluxo. Because it's possible that day of sticky, cloudy might be the beginning of her changing pattern. Porque pode ser que esse dia que ela está se sentindo pegajosa e turva é o começo do seu padrão de fertilidade. So just to summarize, Somente então para a gente resumir agora, gente. when ovulation is delayed for a long time, Se a ovulação está atrasada por um longo período de tempo, a woman can have more than one BIP. a mulher pode ter mais que um padrão básico de infertilidade. And 2 weeks of charting with abstinence, E 2 semanas de gráfico, anotações de gráfico com abstinência there's no bleeding, e sem sangramento, you can see what the pattern is. você consegue ver que tipo de padrão é este. And you can say that's a new BIP. E você pode dizer, é um padrão novo de infertilidade. And she'll use the circle for something different. E ela usando o círculo para alguma coisa diferente. But now that she's ovulated, Agora que ela está ovulando, if she's dry, that's the BIP. se ela estiver seca, esse é o padrão básico de infertilidade dela. But if she's not dry, we Mas have se to ela, wait 3 cycles. se ela não está seca, nós temos que esperar por 3 ciclos. But they would use the peak rule in that cycle. Mas aí ela vai usar a regra do ápice, nestes 3 ciclos que ela está se observando. Just exactly the same as the exercise that Marian did a little while ago. E é exatamente aquele exercício que a Marian fez conosco, né, aqui no gráfico, os 3 ciclos. Okay? Ok? CançãoNovaPlay.com. Assine já!